especial e um domingo que nós temos um grande prazer de falar da visão dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja missionária. Todo último domingo do mês nós temos esse tempo para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Amém? Então hoje Deus me deu uma palavra para ministrar esta noite. Vamos abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Mateus 25. Tá? Mateus 25, 14. Perdão. Mateus 25, 14, por favor. Todos acharam? Mateus 25, 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim que receberam o talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escolhi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil não sai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Mais uma noite, ó Deus, de adoração do Senhor, em que nós, ó Deus, desejando em nosso coração de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esse chamado, porque por nossa própria vontade, talvez não estaremos aqui, mas foi vós que nos chamou para estarmos aqui. Ouvimos a tua voz, porque somos sensíveis ao Espírito Santo, mesmo ainda que haja pessoas que resistam a ele. Mas mesmo assim o Senhor trouxe a cada um aqui nesta noite, porque o desejo do Senhor é falar aos nossos corações. Que essa sua palavra, Senhor, já foi lida nesta noite, possa falar em nossos corações nesta noite. E Pai, nós desejamos que ela entre em nosso coração e que nenhum distraidor possa roubar ela de nós. Usa teu servo como canal de instrumento da tua palavra e diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo diga amém. Poder sentar. A mensagem desta noite é a chave certa para cada cadeado. Eu estou com 3 cadeados aqui, eu vou colocá-los aqui, ok? 3 cadeados aqui. Eu gostaria de pedir agora, por favor, essas 3 lindas moças. Eu falei que elas estavam lindas. Elas vão escolher entre vocês uma pessoa que vai dar uma chave para cada um, por favor.
Preferência ao visitante, que você não vai pensar que isso aqui foi relação, pastor, tá? Entendeu? Todo mundo da casa vai achar que foi teatro aqui hoje, né? Distribui aí. Um para cada um. Preferência para as pessoas. Fique à vontade. Enquanto eu estou pregando, essas chaves estarão sendo distribuídas para vocês. Amém, irmãos? E na medida que nós vamos pregar, eu vou convidar uma dessas pessoas que receberam uma chave para estarem aqui nesta noite. Amém, irmãos? Tentando abrir esse cadeado. Ok? Aleluia? Bom, nós temos aqui a palavra do Senhor. E aqui diz que aquele homem se ausentou daquele país. Trazendo como uma metáfora para os nossos dias, né? Nós não podemos ver o Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Podemos ver. Não podemos tocar no Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Não podemos. Mas podemos senti-lo, porque aqueles que estão em Cristo têm a sensibilidade e conseguem senti-lo, mesmo que eles não estejam presentes fisicamente, mas os que estão em Cristo Jesus têm uma outra vida, vivem uma novidade de vida, e eles têm a presença de Deus em suas vidas, e eles em tempo e em tempo, eles sentem a presença de Deus. Sim ou não? Mas aqueles que não têm Cristo, que estão distantes de Cristo, por mais que ainda digam, eu creio em Deus, eu sei quem é Deus, mas ainda não entregou a sua vida para Ele, como seu único e suficiente Salvador, nos momentos de mais adversidade das suas vidas, eles sentem um vazio completo em suas vidas. Choram, se sentem fracos, vivem uma solidão, entram em desespero. Por quê? Porque não conseguem sentir a presença de Deus. Porque Deus, Ele habita em quem abre o seu coração para Ele. Buscar-me-eis e me comprareis quando me buscar de quê? Todo o vosso coração. Então o texto diz que esse homem se ausentou daquele país. E a Bíblia diz, conta a história, que Jesus ressuscitou no terceiro dia e está ao lado do seu Pai. Ele se ausentou-se de nós fisicamente. A humanidade não tem Jesus fisicamente, por isso muitos ainda não acreditam. Por isso que até o dia de hoje, os judeus, eles não acreditam que Jesus foi o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. E até os dias de hoje eles acreditam que ainda virá o Messias que vai lutar por eles, guerrear por eles, comandará um grande exército contra os seus inimigos. Talvez estão esperando esse Messias agora para lutar contra a Palestina. Não sei o que passa na cabeça, mas eles ainda até no dia de hoje, eles aguardam a volta de um homem enviado por Deus, o Messias, que vai lutar por eles. E Jesus diz, eu não vim para lutar, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, dominadores que atuam nas regiões celestes. Então o que eles aguardam não virá, porque já veio. O Redentor já veio. O Verbo se fez o quê? Carne. Deus enviou o seu Filho amado. Em João 3,16 diz o que, irmãos? Porque todo tem na vida eterna. Olha para o seu irmão assim, bonito, dizer assim, tá bem decoradinho. Aleluia, irmãos. Então, Jesus, o que ele se ausentou? Ele foi. Ele diz, eis que eu vou para junto do Pai, mas deixo convosco o Espírito Santo, o Consolador. Vós não estareis sozinhos até a consumação daquele século. Estarei convosco através da terceira Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo, o que habita entre vós. É Ele que vai conduzir-vos, é Ele que vai nos guiar pelo caminho. Naquele grande dia, Ele há de dar a você de sabedoria e discernimento, para nas horas das tomadas de decisões você possa ser usado por Deus. E resistindo ao diabo, ele fugirá de vós, e você terá uma decisão a qual o Senhor vai te guiar. Então eu digo aqui, e aí ele se ausentou, falou com os seus discípulos, e disse para ele, ide portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê em mim e for batizado, então o quê? Será salvo.
Em Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então ele falou o que nós devemos fazer. Ele deu para mim e para você uma ordem. E esta ordem cabe a nós cumprirmos aquilo que Deus nos disse. Muitas pessoas dizem: eu não obedeço aos homens, eu obedeço a Deus. Estico o peito, viu aquelas garnizés, né? Tem uns crentes garnizés, tão pequenininho, porque Deus é grande, sim ou não? Nós, diante do Senhor, somos tão pequenininhos como um garnizé. Tem aqueles pinchezinhos, aqueles cachorros pinchezinhos, o bichinho é pequeno, mas é tinhoso, né? Já viu? Quem tem cachorro pinchezinho, né? O bichinho é tinhoso. Assim, muitos crentes são como um pinche, né? E como um garnizé. Quer encarar os grandes. O nosso Deus é soberano, é o maior de todos. Então nós dizemos, esticando o nosso peito: eu obedeço a Deus. Mas na verdade, engana-se, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, planeja muitas coisas, mas a resposta, se não vier do Senhor, não vem de Deus. Então os nossos planos, irmãos, muitas das vezes são frustrados, porque nós, na verdade, não fazemos aquilo que Deus nos designou. A primeira parte, a primeira responsabilidade de um novo convertido, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é o que? Em Atos 1:8 está lá: ide, portanto, fazei testemunhas em todas as nações. Não é isso, irmãos? Isso não? Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a minha responsabilidade, o meu papel como cristão, é pregar o Evangelho todos os dias. Não posso cansar de falar do amor de Deus. Não posso desistir de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Todos já ganharam a chavezinha, irmão? Sim ou não? Muito bem, eu gostaria de ter aquele que ganhou uma chave. Vem aqui na frente, tenta ver esse cadeado para mim, por favor. Tem 3 cadeados. De acordo com a sua chave, você vai ver qual que encaixa na sua chave aí, né? Fique à vontade. 3 pessoas pegam o cadeado. Tenta aí. Muito bem. Tem óleo, pode passar um óleo, de repente não está, né? Você deu todos os cadeados para uma pessoa só? Oxe, mas eu falei um cadeado para cada pessoa. Uma chave, isso. Ela deu 5 chaves para cada, assim? Foi isso? Tá bom, vamos ficar nisso aqui, porque as irmãs entenderam o que eu. Vocês entenderam o que eu falei para cima, irmão? Uma chave para cada pessoa, são 15 pessoas. Tentou, irmão? Não? Você tentou? Não, obrigado. Me dá só a chave de vocês, por favor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. São quantas chaves tem ali? 5, 15. Mas foram 18 chaves que eu pedi. Nós vamos aqui falar um pouco sobre essas chaves. Ok, irmãos? Bom, uma das tentativas que a gente que nós podemos ver que cada chave está no cadeado, certo? Sim ou não, irmãos? Então, a chave sem tempo consegue abrir esse cadeado? Não conseguiu. Abra comigo sua Bíblia, Isaías 55, 6. Livro de Isaías 55, 6, irmãos. Assim a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quem não tem tempo
não tem tempo para buscar. Então, uma das coisas que a gente vê nesses últimos dias é um dos fatores que predomina o século, a humanidade, são as pessoas cada vez mais trabalhando, preocupadas, pessoas envolvidas nas suas responsabilidades, nos seus trabalhos, enfim, família, e com isso a falta de tempo tem predominado o ser humano. Isso tem afetado a família, os pais que estão saindo para trabalhar e todos os dias têm que deixar seus filhos com os cuidadores, estão terceirizando a criação de filhos. Cresce cada dia mais as creches em todas as cidades. E as famílias que não têm condição de pagar uma creche, está esperando uma vaga de uma creche do governo, mas não tendo essas vagas, essas crianças ficam em casa, sozinhas, e tendo que sofrer tudo o que tem acontecido nos dias de hoje. Por falta de tempo, muitas pessoas perdem suas famílias, por não ter cuidado com sua família, não ter tempo para o seu casamento, não ter tempo para os seus filhos, e com isso tem perdido-se famílias em todo lugar. Não é diferente nos trabalhos. As grandes empresas se preocupam com o tempo que as pessoas têm de folga. Elas não contratam pessoas que estão em 2, 3 empregos, que têm uma vida muito longa de atividade. Empresários de sucesso contratam pessoas, investem em pessoas que têm tempo para descansar, para refletir um pouco, para pensar. Porque se trabalhar demais, ela não vai conseguir dar conta de um trabalho com qualidade. Mas no mundo operacional, as empresas que precisam do trabalhador operacional, cada dia mais e mais sufocam. Pessoas que trabalham de segunda a segunda. E na sua folga, quando aqueles ainda têm uma folga por semana, ainda arruma trabalho naquele dia de folga, porque o pagamento é pouco, o salário é pequeno, as contas não pagam, cada dia mais vem contas, e com isso a pessoa acaba perdendo seu emprego. E aí tem as crises, pessoas estão sofrendo de ansiedade, pessoas estão sofrendo de depressão, angústia, porque não estão dando conta por causa da falta de tempo. E aí tem a obra de Deus, a igreja do Senhor, e isso tudo ela traz na vida dela, chega para a igreja, o que sobra? Nada, porque ela já está toda comprometida com as suas atividades, com as suas tarefas, com as suas responsabilidades. Ela não dá conta disso. E aí diz a palavra de Deus, Mateus 6,33, diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Mas aonde tem tempo para buscar o Senhor em primeiro lugar? Aonde tem um zelo da pessoa? Aonde sobra tempo para fazer a obra de Deus? Aonde sobra tempo para fazer missões? Cada vez mais as pessoas estão sem tempo. Pergunto para você, irmão, assim, como está seu tempo? Existe uma história, é uma parábola, de um filho que foi crescendo no lar, e o seu pai trabalhando demais, não tinha tempo para levar ele para pescar, não tinha tempo para ir à praia, no shopping. Todos os seus aniversários, seu pai sempre dava uma desculpa que não podia estar presente. Ele estava trabalhando muito, e tinha que dar o sustento, pagar as escolas para ele, dar o melhor para ele. E o filho dizia, pai, eu quero um dia sair no meu aniversário, vamos passear. O pai sempre dizia para ele, eu não tenho, estou trabalhando muito, não posso parar. Então aquele menino passou a juntar as moedinhas. E perguntou ao pai, quanto que é o seu dia de trabalho? Olha, eu ganho X por dia, meu filho, eu não posso parar. Ele juntou um dinheirinho, até chegar o dinheiro suficiente do dia de trabalho do seu pai. Então ele chegou para o seu pai e disse, meu pai, eu quero te comprar o seu dia hoje. Eu estou aqui com o dia de trabalho do Senhor. Juntei todas as moedinhas e está aqui. Eu vou comprar o seu dia inteiro. Toma aqui, pai, hoje eu quero o seu dia. O pai então, ele percebeu que o que ele estava vivendo, estava fazendo, estava perdendo a sua família. Ao ponto do seu filho juntar todas as suas economias para comprar um dia de trabalho com o seu pai. E isso é o quê? Falta de tempo. Porque a falta de tempo tem nos levado a um declínio na vida. Em todas as áreas da nossa vida.
Bom, nós também distribuímos aí, além da falta de tempo, a ingratidão. Os ingratos não conseguem fazer missões. Os ingratos não reconhecem aquilo que Deus fez com ele. As pedras estão o quê? Clamando. Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas 17. Vamos lá? Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17 diz assim, 11, versículo número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao ver, disse Jesus: ide e mostrai os sacerdotes. Aconteceu que eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O ingrato é assim. O ingrato, ele vai na igreja, irmão, só para buscar aquilo que ele quer. Uma necessidade urgente. As pessoas veem um problema familiar, casamento destruído, vida financeira, sabe, destroçada, uma enfermidade que surge, um problema de drogas, alguém que foi preso na família. Elas vão para a igreja desesperadas, oram, assim como se 10 leprosos, Deus curou os 10, são abençoados. O cara chegou na igreja, era um pé duro, fedorento, pedia cigarro, andava sempre nos bares. Ela entrava na igreja, não tinha homem certo, namorava o primeiro que vinha na vista. Deus mudou a vida dessa pessoa, transformou a vida dessa pessoa, mas ela não reconhece isso. Ela é uma pessoa ingrata. Ela não consegue voltar a agradecer o Senhor. Ela não consegue dar testemunho daquilo que Deus fez com ela. Então a ingratidão, irmãos, é algo muito difícil. Porque a pessoa, quando é grata, ela tem o prazer de contar as grandezas de Deus, aquilo que Deus fez com ela. Deus transformou a vida dela. Eu estava no aniversário e uma pessoa dizendo, no aniversário disse assim: pastor, eu sou muito feliz, porque hoje eu estou aqui, mas há um tempo atrás eu não estava aqui. Deus mudou na minha vida, Deus restaurou a minha vida. E hoje eu posso agradecer ao Senhor. Posso convidar pessoas para ir na igreja. Eu apresento Jesus a outras pessoas, porque eu creio. O que Deus fez na minha vida mudou completamente ela. Então a pessoa ingrata, ela não reconhece. Aqueles eram 10, 9 pessoas, a maioria que foram curados, não retornaram, continuaram seus afazeres, continuaram fazendo o que faziam, só receberam a cura, mas o Deus do milagre eles não aceitaram. Muitas pessoas querem uma bênção, mas não querem o abençoador. Muitas pessoas vão para a igreja porque estão precisando de uma cesta básica, para uma necessidade, ou uma outra necessidade, mas elas querem as bênçãos que vêm de Deus. Mas muitas poucas querem o abençoador, aquele que dá, aquele que restaura, aquele que cura, aquele que liberta. Porque para andar com Jesus Cristo tem que perder uma vida para ganhar uma outra vida. E o ingrato, ele não quer perder. O ingrato, ele só quer ganhar. Ele só quer ter vantagem. Eu vou fazer, será que o que eu vou ganhar fazendo isso? O pastor vai me pagar? Eu vou ganhar isso? De graça? Ninguém trabalha de graça. Nem relógio trabalha de graça. Muitas pessoas dizem isso. Eu vou trabalhar de graça? Eu vou fazer para Jesus de graça? Não. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso salário já está reservado lá no lugar, é lá no céu. Lá no céu, nosso salário está garantido. Aqui na terra, o mais que nós podemos ganhar é a proteção do Senhor contra as investidas do nosso inimigo. E isso nos garante para fazermos a obra de Deus. Então, a ingratidão faz parte da maioria que vão na igreja,
São os poucos que pregam o Evangelho. Hoje mesmo você falou aqui que haverá no dia 2 de novembro o finado vive. Quem não conhece alguém que perdeu uma pessoa da família? Quem não conhece a dor daquele que está passando e talvez esteja vivendo? O cristão vai no hospital, no cemitério, no dia 2 de novembro, levar uma vela e rosas? Sim ou não? Então, por que o cristão vai no dia 2 de novembro, lá no cemitério, falar de Jesus? Porque existem pessoas angustiadas, pessoas que não tem ninguém da família dela mais, pessoas que estão ali chorando. Eu tenho várias experiências quando a gente vai nos cemitérios. Por muitos anos da minha vida eu tenho pregado o Evangelho dia 2 de novembro no cemitério. A gente observa pessoas chorando lá diante de um túmulo. A gente sabe muito bem que aquela pessoa não retornará, mas aquela pessoa que ficou, ainda existe uma dor no seu coração. Tem pessoas que vivem com luto muitos e muitos anos na vida, e Jesus Cristo veio para resgatar também essas pessoas. Tem pessoas que acreditam na reencarnação, estão ali no cemitério, acreditando na reencarnação, e nós estamos levando o amor de Deus, o carinho, orando com elas. Chorar, a Bíblia diz chorar, os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Nesse dia 2 de novembro, muitas pessoas vão chorando, tristes, e muitas das vezes nós estamos em casa, preocupados com o feriado. Mais um feriado, o que eu vou fazer? Vou descansar, vou dormir até tarde, né? É feriado, também eu trabalho a semana toda. E aonde está a gratidão? Aonde está a gratidão? Ela tentou abrir o cadeado, mas não conseguiu, porque tem que ter a chave certa para cada cadeado. E o cadeado da gratidão, da ingratidão, ainda continua o quê? Fechado para Deus, porque Deus, Ele não se alegra com aqueles que são ingratos a Ele, porque Deus curou você, Deus te abençoou, Deus te deu uma vida nova, e hoje você deveria estar todos os dias aqui na igreja. Hoje você deveria estar cansado de tanto pregar o Evangelho. Talvez você não teria nem tempo para chegar aqui, porque você estava pregando o Evangelho. Bom, além da ingratidão, tem outra chave que tentou: a falta de orar. Abre comigo o livro de Tiago 4, 13 e 17. Livro de Tiago 4, 13 ao 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, já passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Não, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por distante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós actais das vossas arrogantes pretensões, todos aquitantes semelhante a essa é maligno. Portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não faz nisso está o quê? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso está pecando. O pastor não sabia que tinha que fazer o bem. Então hoje você chegou aqui, está sentado aqui, assistindo esse culto, então você hoje já não será mais inocente. O que é o fazer o bem? Orar por alguém custa alguma coisa, irmão? A oração é gratuita, é de graça. Nem esforço você tem muito para fazer isso. Você apenas tem que se dedicar a alguns segundos da sua vida, um pequeno tempo da sua vida, e apresentar ao Senhor a alguém. Hoje mesmo eu recebi uma lista de Bangu, a nossa missionária ali, que faz o trabalho em Bangu. Em novembro agora, em dezembro agora, no dia 14 de dezembro, haverá cruzada missionária dentro dos presídios. E nós estaremos lá. Seremos os pregadores dentro do presídio. Em 2024, se abrirá
as portas para os novos missionários, os agentes religiosos, para fazerem a obra missionária dentro dos presídios. Nessa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que o seu pai surtou psicologicamente, tentou matar a sua esposa, incendiou toda a casa e foi levado preso para o sanatório penal em Bangu. Ela me ligou dizendo: pastor, me ajuda, eu não sei em que lugar está meu pai. Ele surtou, crise psicológica, teve um banho na vida dele, quase matou minha mãe, destruiu a casa toda, está preso. Me ajude, pastor, ajude a encontrar o meu pai. Eu preciso de uma oração. A Bíblia diz: tive preso e foste livre. E às vezes você não entende que a falta de oração, irmãos, tem levado muitas pessoas a isso. Ela não deixou de trabalhar, ela não deixou de comer, ela não deixou de se preocupar com ela, mas deixou de orar por alguém. Muitas pessoas estão na igreja, como você que está aqui, porque um dia alguém orou por você, um dia alguém intercedeu pela sua vida. Pode ser ter sido a sua avó, seu tio, um colega, um amigo. Alguém orou por você, alguém apresentou a sua vida ao Senhor, e hoje você está aos pés de Jesus. Agradeça a alguém que orou por você. Olha para o seu irmão assim: por quem você está orando? Eu oro para o meu marido, eu oro para fulano. Orar é orar por aqueles que mais precisam de você. O meu ministério de missões começou orando por pessoas. Teve agora um projeto, Débora, em frente aos presídios. Projeto Débora, desperta Débora. Em frente aos presídios, uma vez por mês, voluntários vão na frente dos presídios, das delegacias, para botar o nome daquelas famílias que estão indo lá. Famílias. E oram com elas antes de elas entrarem nos presídios. O papel desses voluntários, esses homens e mulheres missionários, é somente ir na frente da delegacia dos presídios. E quando aquelas famílias estão indo lá para visitar uma pessoa da sua família, um amigo, elas estão ali dizendo: está aqui a palavra de Deus, vou orar por você e por quem você está indo visitar. Elas nem entram lá dentro, mas o papel dessas pessoas é orar. E aí você está em casa, vendo Netflix, no domingo, assistindo jogo de futebol, enfim, passeando, dormindo até mais tarde. E enquanto isso, o número de carcerados no Brasil tem crescido de um número muito grande. E as pessoas, elas não vê religiosos, assim, agentes religiosos, né? Diz o nome agente religioso, porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Mas o nome é dado pelo CEAP, os agentes religiosos, porque lá tem várias religiões que fazem esse trabalho. Mas nós temos Cristo no nosso coração. Nós temos que dedicar pelo menos uma vez para fazer isso. Orar pelos povos não alcançados. Mas não tem tempo para orar. Não sei nem orar. Não ora. Falta de oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 o quê? Orai sem cessar. Ore por alguém. Escolha alguém para orar por ela. Escolha um povo, povos, né? Talvez algo que está acontecendo na nossa sociedade. Talvez você não vá, mas você pode ser o intercessor por elas. Então a falta de oração tentou abrir o cadeado. O que aconteceu? Não conseguiu. Vergonha. E abre comigo o livro de Mateus 10, 32 e 33, irmãos. Livro de Mateus 10, 32. Portanto, daquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vergonha. Eu lembro de um jovem que nós fomos fazer um trabalho de evangelismo. Ele disse assim: pastor, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu sou muito vergonhoso. O que vão falar? Vergonha eu tenho, pastor. Muitas pessoas têm vergonha de falar de Jesus para alguém. Vergonha de fazer missões. Vergonha de dizer que é cristão. Porque a vida dessa pessoa não condiz com o que é servir a Cristo. E por isso ela tem vergonha de dizer até que vai para a igreja. Tem vergonha dos amigos saberem que ela está na igreja. Ela não consegue ver isso como um grande obstáculo na vida dela. Mas ela prefere ficar com outras pessoas, com o ciclo de amizade desse mundo, porque ela tem vergonha de falar do amor de Deus. Deus morreu por cada um de nós. E aquele que me negar diante dos homens, eu, diz o Senhor, não sou eu que estou falando, a própria palavra. Os que tiverem vergonha de confessar diante dos homens, naquele grande dia, eu também os negarei diante do meu Pai. Já parou para pensar sobre isso? A sua vergonha lhe custará a salvação. Bom, a vergonha tentou abrir o cadeado, conseguiu, irmão? Não. Os tímidos e covardes. Apocalipse 21, 8, irmão. Vamos lá? Ai, pastor, sou tão tímido. Mas para beijar na boca não é. Para fazer besteira no quartinho, bem tímido. Sozinho, escondido no quarto escuro, bem tímido. Esse não tem timidez para ficar nu diante do outro, nem tímido. Mas para pregar o evangelho, ai, eu sou tímido. Ai, pastor, sou tímido. Enquanto isso, diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, 8. Quando, porém, os covardes, em outras traduções, os tímidos, os incrédulos, abominados, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será onde, irmão? Onde está escrito aqui, irmão? Lá no paraíso, lá no campo de futebol, está lá na Barra da Tijuca, viajando para ver a Torre Eiffel. Não. Guardei com fogo e enxofre a saber, segunda mão. Os tímidos, sabe? Ah, pastor, mas isso é o meu traço de personalidade. Vai tratar. Porque em Cristo nós somos uma nova. A timidez ficou para trás. A vergonha ficou para trás. E se não está conseguindo sair desse lugar, existe coisa na nossa vida que a gente não vai conseguir ver Deus, sentir Deus, tocar em Deus, fazer algo diferente, porque existem coisas que estão dentro da nossa criação. Fomos criados, as pessoas foram geradas no lar, e nesse lar ela sofreu algum trauma, alguma situação na sua vida, e Jesus está tentando entrar, mas existem obstáculos que precisam ser rompidos, como a dor de cabeça precisa de um remédio para aliviar a dor de cabeça, assim como a dor do corpo exige um remédio para aliviar aquela dor até que seja curado. Também há doenças mentais, psicológicas que precisam ser tratadas. Existem profissionais para te ajudar a sair deste lugar, porque eu creio que existem traços de personalidades, mas aquilo que impede você de pregar o evangelho, isso vem do diabo e tem que ser destruído da sua vida, porque em Cristo sois nova criatura. O velho ficou e o novo veio. E se tem algo que está impedindo você de pregar o evangelho, se esse algo é sua timidez, procure imediatamente uma ajuda, porque isso não é normal. Não pode tratar com uma coisa normal, porque aquilo que te interessa não existe timidez.
Mas para fazer a obra de Deus, a timidez logo aparece. Mas para fazer besteira, o tímido não consegue. O tímido tentou não? Conseguiu. O covarde tentou o quê? Não conseguiu. Bom, os medrosos também tentaram, não conseguiram. Abra comigo o livro de Juízes 7, irmãos. Livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. Vamos voltar um pouquinho. 7:3. Quando Deus levanta um povo para enfrentar os midianitas, diz assim a palavra de Deus: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22.000 tímidos e medrosos. Porque o medroso, hoje mesmo a irmã falou: pastor, nós estivemos lá ali no Brejal, e a polícia invadiu lá, houve tiro para tudo quanto é lado, as paredes das casas estavam tudo com marcas de balas, e as pessoas estavam com medo de sair das suas casas. Acho que o melhor é suspender o trabalho. Eu falei: não, a igreja não pode parar, porque viver para Cristo é o quê? Não? Como é que eu tenho isso? Vocês estão sendo. Tem coragem de falar, irmão. Viver é Cristo, morrer eu estou no lucro. Olha para você, irmão, assim: morrer está no lucro. Quando você morre pregando o Evangelho, não vem um anjo não para pegar seu corpo, não. Vem uma carruagem. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então, irmãos, tem muitas pessoas com medo de pregar nas comunidades. Muitas pessoas com medo de sair de casa, né? Por causa do crime organizado, por causa da milícia. Olha o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro esses dias. O ataque que aconteceu na nossa cidade, no Rio de Janeiro, que os milicianos fizeram nessa cidade. Muitos ficaram refém, mas até o dia de hoje a igreja ela não parou de pregar o Evangelho. Existem missionários que estão dando a sua vida para pregar o Evangelho na janela 10:40. Os medrosos, eles voltam para trás. Os medrosos, ir no presídio, ir no hospital, Deus me livre, posso pegar uma doença, e vou lá no cemitério, Deus vai que alguém ressuscita lá o esqueleto volta de não, Deus me livre, está em cemitério, e começa a fazer. Tem crente que passa em frente ao cemitério e fica assim, fazendo o sinal da cruz. Os medrosos, eles não têm um caminho a seguir. Eles sempre recuarão. O medo tem tomado conta de muitas pessoas. Eu sei que tem as irmãs que têm medo de barata. Eu sei. Eu sei que tem irmãs que têm medo de rato. Eu sei. Eu sei que tem. Assim como também homens que estão aqui também que têm medo de barata. Eu sei que tem aqui. De rato também. Mas nós não podemos ter medo de perder essa vida. Porque perder essa vida é ganhar uma vida. E quando você prega o Evangelho, quando você enfrenta as dificuldades, as barreiras da sua vida, para pregar o Evangelho, Deus tem prazer em você. Ele envia anjos para te guardar. Eu já passei por muitas situações, já contei vários testemunhos meus aqui, de obras missionárias, de dificuldades que nós enfrentamos dentro de comunidades, mas até aqui o Senhor me ajudou. Então não tenha medo, não tenha medo, vence esse medo, porque Jesus ele venceu a morte, e a morte já foi vencida pelo Senhor. E os que estão em Cristo Jesus, eles terão um lugar reservado para o Senhor. Então creia nisso, irmãos.
Pare com esse medo. Ai, pastor, fica falando de vai lá no Brejal, baixinho. Deus me livre. Tem gente que fica, Deus me livre. Só falta me guarde, né? Deus me livre e me guarde. Né? Então os medrosos tentaram mais o quê? E os fracos também tentam. Hebreus 10, 38. Vamos lá. Livro de Hebreus 10. Livro de Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, a fé para a conservação da alma. Então, os fracos estão sempre retrocedendo. Tem muitas pessoas que vão fazer a obra missionária lá nos índios. Nós também vamos estar voltando, já estamos agendando para o projeto na aldeia indígena em Angra dos Reis e em Paraty. Mas tem muitas pessoas que vão à aldeia indígena por turismo, para ver de perto os índios, tocar nos índios, né? Ah, que lindo! Ah, que coisa linda! Tocar nos índios, né? Ah, nunca vi um índio. Como é que é um índio? Tem gente que vai lá só por causa do turismo. Vai lá só para tirar foto com os índios, para ver os índios cantando. E vão lá por causa disso. Aí passam, tiraram foto. E aí, irmão, vamos na próxima? Ah, não. Tem que andar 2 quilômetros da montanha acima. Ah, não. Vou não. Eu lembro de uma ocasião que nós diácono Ricardo, e nós estávamos vindo na aldeia e estava chovendo muito. E lá na subida não pôde subir o carro para levar as doações. Tivemos que empurrar um trator. O trator para subir, o trator estava com o pneu careca. E o trator ficava deslizando, porque o trator com o pneu careca, ele estava subindo o morro com um ângulo, não deu certo. Foi frustrado a tentativa. E chovendo, uma montanha enorme na Angra dos Reis, tendo que empurrar para chegar no topo da montanha. Tem situações que a gente não espera passar, mas é assim. A obra de Deus é feita assim. E os fracos, eles não estão dispostos a pegar peso, carregar as doações no ombro e levar para as pessoas. Os fracos estão com os braços cheios de limite, né? Como é que o nome tem tanto limite na vida? Tudo limite na vida. Tem jovens que já com 18 anos está com sujar nos ossos já, né? Esse negócio aí. Vai para a academia, faz a fisioterapia, cuide desses ossos, porque tem que ser forte para carregar uma cesta básica. Eu lembro de uma vez que eu e uma irmã, hoje está no Senhor, nós soltamos ali na praça de Tanguá. Saímos aqui do Amendoeira, cada um levando 2 cestas básicas, eu e ela. Você imaginou eu carregando 2 cestas básicas, a irmã carregando 2 cestas básicas. Dentro do busão, pegamos um ônibus. Não tinha ninguém para ir conosco de carro, porque às vezes a pessoa diz que meu carro é do Senhor. Ai meu Deus, o carro é do Senhor. O Senhor não dá carona para ninguém. Meu irmão, nem vai chegar meu carro nada. Eu limpei ele hoje, no domingo. E pastor inventou se dar carona. Eu estou nem aí. Não é para mim essa mensagem. Tem gente que é assim, né? Acaba com tudo que também quer dar carona para alguém. Imagina levar um irmão de uma cidade para outra, né? Então nós fomos a pé de um ônibus mesmo. Chegamos lá, aí pegamos, não tinha GPS naquela época. Né? E hoje a gente tem celular, né? Botou ali no endereço, chega lá rapidinho, né? E nós tínhamos que ir com uma cesta básica nas costas, peguei um pau, né? Botei um pau aqui, botei uma pendurada aqui, outra pendurada aqui, né? Para aliviar o peso, dividir o peso, né? E eu fui, a minha irmã estava passando dificuldade, porque também é dela. Aí a gente andava um pouquinho parado, eu falei, você conhece a rua tal? Aí eu, rua tal, Tanguá, irmão, rua tal, Tanguá, irmão, quem vai saber rua tal, Tanguá? Tanguá é uma cidade rural. Não, mas fica próximo tal, padaria tal, não sei quem, padaria que o senhor vai lá, senhora, agora você vai para 2 horas praticamente andando. Chegamos lá na casinha da irmã, ela ficou feliz da vida.
porque ela não tinha nada para comer. E nós levamos as cestas básicas para lá. São 4 famílias abençoadas. E nossas famílias, pastor? Eram famílias que nós ajudávamos dentro do presídio. Os presos estavam lá e as famílias não tinham que comer. Então era um trabalho do presídio e que acompanhava as famílias dos presidiários. Então nós fazíamos esse trabalho, como eu falei, eu fui na cidade de Deus e também na cidade também. Mas os fracos, como é que o fraco vai carregar uma cesta básica? Como é que o fraco, não consigo nem me ver carregando Deus. É engraçado, né? Casa carrega peso o tempo todo, né? O filho carrega filho na barriga, pesado também, né? Mas para Jesus é tão fraquinho, né? Tem gente que é fraco, precisa melhorar esse negócio, né? Porque os fracos, é assim, ele sempre está retrocedendo. Ele faz, se tiver a cadeira no ar-condicionado, para me cortar o papel, eu estou. Mas se for assim, sol, aí. Eu lembro de uma irmã, um projeto que nós fizemos para mais de 1000 crianças. Nós fizemos o Dia da Alegria para mais de 1000 crianças. E aí tinha um grupo que nós falamos, você vai ficar lá no campo, fazendo a recreação com um grupo de crianças, no sol. Ela olhou para mim e disse, eu não vou. Eu falei, mas você não faz parte do ministério infantil? Mas está muito sol. Então vai para debaixo da árvore, vai lá, e vai pagar para as crianças. Eu não vou. Jesus Cristo. Foi difícil, e ela não fez mesmo. Eu tive que arrumar uma outra pessoa naquele dia, porque ela estava com dificuldade para fazer. Porque os fracos não conseguem abrir o cadeado. E os incrédulos, Apocalipse 21:8, nós também já lemos, quem são os incrédulos, irmãos? Os que não creem. Para que ajudar o presidiário? O preso bom, tem um ditado aí fora, preso bom, é preso o quê? Nem preso é morto. Coitado dos infratores da lei, né? Tem pessoas que puderem, no mesmo dia, tinha fechado todos os presídios, botado lá na época do Hitler, né? Botava tudo num paredão e acabou. Roubou, morreu. Graças a Deus, o nosso país não tem a lei para cadeira elétrica, porque senão tinha um monte de filho de crente já porradinho por aí. E fora os crentes também, né? Que eu, às vezes, por um erro, estava porradinho na cadeira elétrica. Mas, graças a Deus, que o nosso país ainda dá uma chance das pessoas se recuperarem. Eu louvo a Deus por isso. Porque nós ainda temos a oportunidade, sabe de quê? De uma nova chance. De uma nova chance. Todos nós erramos. Não somos só aquelas pessoas que estão lá dentro do presídio que erraram. Talvez elas já erraram muito, estão pagando porque elas não fizeram. Mas muitas pessoas estão soltas e ainda não pagaram o que estão fazendo. Quem é melhor? Os que estão presos ou aqueles que estão soltos? Quem precisa mais do amor de Deus? Os que estão errados aqui fora ou os que estão errados aqui dentro? Ambos precisam do amor de Deus. Tanto quem está aqui fora, tanto quem está preso dentro do presídio. Mas os incrédulos não acreditam que um ex-presidiário se recupera. Um ex-bandido? Imagina, chega um ex-bandido na igreja. As pessoas com aquela... existe agora, né, uma pulseira moderna. Antigamente as irmãs chegavam na igreja com aquela pulseirinha de ouro aqui, viu? Nas perninhas dela, na cadeirinha dela, que chiqueta, né? Botava o sapatinho, botava a pulseirinha linda, um pigentezinho, né? Aí os homens ficaram, né? Viram a coisa legal, vou botar também, só que é um pouquinho maior, né? O nãozinho fica acendendo, né? Aí imagina, essa pessoa chega na igreja e começa com isso. Muitas pessoas discriminam, muitas pessoas não acreditam na recuperação de uma pessoa que já viveu no passado triste, violento. A Bíblia diz que Paulo, ele era perseguidor e passou a ganhar almas para Jesus. Então, o lugar que nós temos que dar em nosso coração é sempre a segunda chance para as pessoas que precisam de Deus.
Amém, irmãos? Mas os incrédulos não acreditam nisso. Estão sempre desconfiados. Pedófilo sempre será pedófilo. E os mentirosos, irmãos? Que tem de gente mentirosa na igreja, irmão. Pastor, hoje não deu para mim o evangelismo não. Por quê? Pastor, estava trabalhando. O cara trabalha todo dia, até no feriado. Ele mente e não sente, irmão. Tem gente que conta cada história, irmão, para não fazer a obra missionária. Ele é expert, doutorado. Tem gente que tem doutorado em mentira. Ele inventa cada coisa, irmão. Mata cachorro. Todo dia que tem evangelismo e missões, ele está doente. Hoje não estou bem, não. Passei mal a noite toda, pastor, você tem noção. Deu crise a noite toda. Passei mal, foi a noite toda, pastor. E a hora? Está tudo bem, né? Graças a Deus, os irmãos estiveram orando por mim. Rapaz, o cara, ele tem uma saída para tudo, irmão. Conta cada uma que você fica assim, rapaz. Difícil, realmente. Dá até para chorar com ele, né? Chorar com os que choram, né? Chora até com a história triste que ele conta. Mas eu sabe, a minha conta de luz, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que trabalhar para pagar a conta, até a luz está na conta, irmão. Ele nada a ver, está botando tudo na conta. E o diabo, de vez em quando, agora não está botando o diabo. O diabo não tem nada a ver com as mentiras dele, a bota a coisa do diabo. Porque o mentiroso é assim, irmão. Ele não paga de mentir. Os escarnecedores. A sua Bíblia, 2 Pedro 3,13. Segunda Pedro 3,13. Segunda Pedro. Essa palavra assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Estão sempre escarnecendo. Lá vai a Bíblia. Então, os caras assim, né? Olha o Bíblia, pastor, hein? Só porque eles andando com a Bíblia agora, estão escarnecendo você. Lá está brincando, zombando, né? Daqueles que estão fazendo. Você está pregando o Evangelho, um sol quente, fica lá zombando de você. É o bobo do pastor. Quantos bobos do pastor que estão ouvindo por aí afora? Né? Por que o pastor não está fazendo? Por que o pastor está sempre escarnecendo daquilo que está sendo feito? Tem pessoas que escarnecem da gente estar dando alimentos para os necessitados. Tem pessoas que ficam escarnecendo. Judas era um desses, estava com Jesus, vivia o tempo escarnecendo. Para quem dá dinheiro, escandalizar com isso, está sempre falando sobre isso. Nós teremos agora o dia 11 de novembro. O que é? Almoço o quê? Funcionário. Nesse dia, irmão, nós vamos estar distribuindo 200 quentinhas, 100 kits de alimentos, e cada kit tem um valor aproximado de R$52. Estaremos distribuindo 100 kits de legumes, e o valor estimado para cada kit de 12 a 15 reais. Cada quentinha tem um valor aproximado de 12 reais. Aí eu pergunto para você, faz as continhas, não gosta, se é bom de matemática. Você vai ver quanto dinheiro será investido só em um dia que essa igreja estará fazendo missões dentro da comunidade. Aí tem pessoas escarnecendo disso. Para quem vai jogar tanto dinheiro fora, se essas pessoas não querem nada com Jesus? Tem pessoas que estão mudando a vida delas. Tem pessoas que estão saindo do tráfico. Tem pessoas que estão saindo da prostituição. Porque Deus está trabalhando de uma forma extraordinária. Mas é muito investimento. A igreja precisa desse projeto
continue esse projeto. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Se cada um de vocês puderem contribuir, adotar uma pessoa, são 200 famílias, 200 pessoas que vão ser beneficiadas. 100 famílias receberão os kits. Se cada um aqui adotar uma família, ficar em torno de R$ 67, entre o kit de alimento e o kit de legumes, dá R$ 67. Se cada um de nós investirmos nisso, só aqui nós estaremos fazendo uma grande coisa. Nós temos parceiros que nos ajudam todos os meses. Mas e você? Só vive escarnecendo, porque o escarnecedor é assim. Ele vive o tempo todo escarnecendo. É o que menos contribui, é o que menos pode, é o que menos diz eu não tenho. Está sempre olhando para a dificuldade dele como prioridade. E está deixando de fazer o quê? A obra de Cristo. Diz a palavra que nós lemos aqui, que nos últimos dias virão escarnecedores de todos os lados. A maldade, Colossenses 3,8. Ela também tentou abrir. Livro de Colossenses 3,8. Agora, porém, despojados igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem que sendo que eu posso falar. Porque a pessoa maldosa, irmãos, ela não consegue se libertar das palavras tortas. No vocabulário português, normal, palavrão. Porque a pessoa maldosa é assim. Ela não controla os seus sentimentos. É uma pessoa maldosa. Ela faz o bem, mas está sempre procurando uma maldade. Tem pessoas que se apropriam daquilo que estão fazendo. Tem pessoas que são tão maldosas que muitas vezes a gente ganha doações, irmãos. E as pessoas, que na hora vai separar as doações, ela primeiro pensa nela, aquela roupa dela, o sapato dela, o alimento primeiro para ela. São tão maldosas, irmãos, que a doação tinha que chegar lá e alguém, mas já chegou na casa dela há muito tempo, Guarda-roupa, fogão, geladeira. Tem gente que tem essa maldade, tirar do outro que precisa. Tentou, não abriu. A maledicência, nós acabamos também de falar aqui agora. A gente tentou, não conseguiu. A vaidade. Abra comigo sua Bíblia Eclesiastes. A vaidade. Olha para o seu irmão e diz assim: tu é vaidoso. Isso, só não. Pressão sua. Vou te mostrar que você é vaidoso, tá vendo? A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que é vaidade? É o uso excessivo de algo para se esbanjar. Tem pessoas que têm uma coleção de sapato. Olha, irmão, tem pessoas que têm. A minha esposa, a gente deseja um dia de fazer aquele negócio que bota no quarto, já tem lá, como é que é o nome? Até para falar o nome, eu não sei. É closet, né? Um dia eu vou chegar nesse mistério. Estou esperando, minha esposa está orando pelo closet na vida dela. É um sonho da minha esposa ter um closet. Mas tem pessoas que têm uma penca de sapato, penca de bolsa, irmão. Para que tanta bolsa? Jovens vaidosos, vários bonés, vários tênis de marca, vários sapatos, roupa, calça, enquanto a cueca está furada, enquanto a meia está furada, porque o que não é visto não se preocupa. Porque o vaidoso, irmão, não se preocupa com o que está por debaixo, né? Vai lá. É tanto negócio que passa no rosto, o dia está azul.
Chega outro dia, está vermelho, amarelo. A gente até se assusta com o irmão. Tipo, oi, irmão, você seja bem-vindo. Pastor, está diferente. A gente até confunde o visitante com os membros antigos da igreja. Aí faz transformação, né? Camarão tem aquele camarão que não é que é, que fica mudando, né? Como assim, né? Tem uns negócios aí. Porque é tanta vaidade. Ai, cara, mesmo que ele lembre lá para a aldeia, eu não sei isso em meu sapato, Deus. Era uma vez, alguém dia, e estava chovendo também, como essa vez, mas uma outra vez, e o irmão foi com terno e gravata, irmão, para fazer obra missionária na aldeia. Eu olhei para ele, você não vai pregar no culto, não, irmão. Ele é não, mato. Terno, gravata, sapato, brilhoso. Eu falei, hoje. Eu fiquei olhando para ele, pensando, não serviu de nada a vaidade dele. Eu também fui assim um tempo, vaidoso. Deus me libertou. Eu fui chamado na igreja, na Nova Vida da Alcântara, eu me converti lá. Eu fui chamado pela liderança da igreja, por todos lá que eu era o maldecido da igreja. Porque eu só andava de cantão, regra e anonimato. 3 marcas que eu andava. Eu era praticamente sócio desses sócios. Toda sexta-feira eu já tinha vendedor eu esperando nessas lojas. Quando eu entrava, Anderson, seja bem-vindo. É uma água. Ó, tem um peixe novo aqui. Eu era jovem, ganhava 3 salários mínimos por semana. Com 18 para 19 anos, eu ganhei 3 salários mínimos por semana. Jogava no Open, aplicava no Open naquela época, né? Mas veio o governo e levou todo o nosso dinheiro. Mudou também esse. Mas aproveitei um cara da minha vaidade. Eu chegava na igreja, as pessoas me diziam que eu era muito vaidoso. Eu ficava feliz por aquilo, né? Eu malhava naquela época, não assim, mas eu era bem malhava. Então, eu estava sempre com as camisas de linho fino. Eu só andava de linho, camisa de linho. Onde a minha mãe levava horas para passar a minha camisa de linho. Minhas calças eram de linho fino, coisa pop daquela época. Eu botava ela e ela amassava. E era o luxo você andar de linho. Aí veio um tecido que não precisava passar. Eu esqueci que não era viscosa, né? Aí acabou com o linho. Até hoje eu tenho uma única camisa de linho, que está lá em casa guardada, perfeita para mim. Mas eu só andava no linho. Veio uma época que Deus trabalhou na minha vida. E então Deus me mudou. E do nada, eu fui para a igreja no domingo passado, no estilo Maurício, impecável. No outro domingo, minha mãe fez um terno verde. E eu tinha uma bicicleta amarela. O Espírito Santo falou comigo: muda essa sua vontade. Tira isso da tua vida. Aí eu cheguei na igreja, montado na bicicleta, pastinho do lado, de terno e gravata verde. Os irmãos caiu, bateu na cabeça. Irmão, está bem? O que houve? O Bete bateu? Apagou de alguém? O que aconteceu com você? O que está passando? Porque eu nunca tinha uma terno e gravata, eu só andava no bonito, né? E de repente eu entrei na igreja de bicicleta. E terno e gravata, pastinha na mão, o pessoal ficou ali me observando durante aquele culto, pensando que eu tinha batido com a cabeça. Eu não estava bem naquele dia. Só que o tempo foi passando, os dias foram passando, eu continuei indo com o meu terninho verde. Aí começaram a dizer que
O Alisson ficou maluco. Mas eu fiquei maluco por Deus. Tirei a vaidade da minha vida. Mas precisava a confirmação disso. Então eu fui para o presídio lá em Bangu 6. E nós chegamos lá no Bangu, eu fui de terno, gravata, como um diácono naquela época. Chegando lá no presídio, o agente penitenciário falou assim: você conhece a palavra de Deus, que está lá em Romanos, Hebreus? Sim. Que toda autoridade é delegada por Deus? Sim. E quem é a autoridade aqui hoje? É o Senhor. Então eu mando você, você crê nisso? Creio sim. Então você não vai entrar com essa calça aqui. Porque eu fui para o presídio com uma terra, gravata, tudo bonitinho, chiquérrimo, pastinha lá. E o agente penitenciário: você não vai entrar aqui assim. Você vai lá, atravessa a rua, lá tem uma pessoa que aluga roupa para entrar aqui no presídio. Eu, né? Terra, gravata, camisa chiquérrima, calça bonita, tudo combinando. Fui eu lá na loja, na frente do presídio, para alugar uma roupa. Eu liguei lá: pô, não, Dona Maria, você estava mandando agora? O agente pediu para eu vir aqui alugar uma roupa para entrar, porque essa minha roupa pensando que não dá para entrar. Ela olhou para mim: qual o seu nome? Na época era 38, né? 38. Oh, tá. Vem ela com uma calça de moletom, escrito Nike. E ela disse: está aqui a sua calça. Sapato social, calça de moletom, terninho e gravata. E vai eu. O povo é maluco, é doido, surtou aquele rapaz. Chega eu lá. Ele olhou para mim: agora o senhor está vestido, pode entrar. Eu entrei dentro do presídio, calça de moletom, cinza, nunca esqueço dela, escrito Nike, sapato. A irmã, ela ria de se acabar. As irmãs riam muito de mim. Eu fico quieto, não ria. Entramos ali, desse jeito. Ali foi o teste de vai e entramos lá dentro. E naquele dia foram mais de 50 almas para Jesus. Porque a vaidade, se fosse outro, se fosse você entraria? Se fosse você voltaria a entrar naquele presídio com essas condições dessas? Ou você naquela mesma hora vem a dar a mão no pé, porque o orgulho é assim. O vaidoso é orgulhoso. Ele não se quebra. Ele não se rende. Vergonha? Todo mundo rindo de mim? Eu era o palhaço do presídio naquele dia. Todos os agentes penitenciários riram de mim, porque o cara fez isso para me fazer de ridículo no presídio. Aquele agente fez isso de propósito, para rirem de mim no liberto. Mas Deus estava tratando a minha vai e eu fui curado. Deus mudou. Os orgulhosos não entrarão no presídio. Para a gente fechar agora. Servo malvado. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 18, 32. O 15º. Mateus 18. (32, 35) diz assim: então o seu Senhor chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deves tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu te compadeci de ti? E indignando-se o seu Senhor, pegou os verdugos até que ele pagasse toda a dívida.
Assim também meu Pai Celeste restaurar se no íntimo não perdoares cada um seu irmão. Então, o servo malvado ele não consegue perdoar. E por isso, ele se torna um juiz nas suas decisões. Porque quando você perdoa, porque você entende que você foi perdoado. Deus perdoou os seus pecados. E Deus quer te usar para que Ele possa perdoar pecados de outras pessoas. Mas, são 16 chaves. Tem 3 chaves que foram ainda colocadas aí, por favor. Tem mais alguma com chave aí? Vem aqui em frente, por favor. Abriu? Sobe aqui. Você que abriu o seu cadeado. Isso. Que luta para chegar na chuveira. Poxa, que bênção, né? Você estava onde a oração? Eu estava vindo para cá, chegou no meio do caminho. Estava uma chuva tremenda. Eu ia atrapalhando de chegar aqui. E eu vi a pessoa do outro lado lá, precisando de oração. Estava lá no cantinho. Eu cheguei, parei ali e fui orar para aquela pessoa. Você chegou atrasado, estava orando? Foi, e até o meu chapéu para ela, pastor. Me perdoa, não perdoa me chegar Não, você está tudo certo. Não, me perdoa. Ô, oferta! O que houve? Você chegou atrasado do culto, oferta? Olha, eu estava vindo com a igreja da minha irmã e recebi uma ligação de uma vizinha que estava passando por um problema com o filho em casa. Eu fui lá orar com essa pessoa e eu vi ali a necessidade de estar orando, de clamar naquela casa. Eu vi a necessidade ali, assim, algo espiritual, de precisar mesmo de estar orando. Isso eu cheguei a falar. Glória a Deus. E você chegou atrasado no culto por quê, meu irmão? Tinha muito pedido de oração, pastor, mas aí eu não tive como parar de orar, porque era muito pedido de oração, eu nunca vi cara necessidade de oração. Então, eu fiquei preso, orando para aquelas pessoas, para aqueles pedidos, pastor. Por isso que não deu tempo de eu chegar a essa hora. Amém. Meus amados irmãos, a chave certa é a oração. Porque nós podemos fazer missões por 3 chaves. A oração. Dia 2 de novembro haverá um projeto. Nós precisamos de pessoas orando por esse projeto. Pessoas que vão saindo conosco para orar com aquelas pessoas lá dentro dos cemitérios. No dia 11, nós vamos dentro de uma comunidade para levar 200 quentinhos, 100 kits. Nós precisamos de pessoas orando lá com aquelas pessoas. Enquanto elas estão aguardando a serem atendidas, levarem seus benefícios, nós podemos ver lá várias pessoas recebendo orações. Também nós temos aqui a liberalidade, a oferta. Você pode contribuir com esses valores para a obra missionária. E também, pastor, eu quero pregar o Evangelho. Você pode também pregar o Evangelho. Vamos estar de pé. Eu falei de 15 chaves que não abriram esses chaves. Talvez você tenha carregado uma dessas 15 chaves. Ou será que você pode ser uma dessas 3 pessoas que tiveram a chave certa para abrir o cadeado certo? Depende de quem é você diante disso. Hoje é um culto de missões. Nós estamos pregando e falando sobre a obra missionária. Em dezembro nós estaremos realizando um Natal sem fome para 70 famílias. É um projeto muito bom. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Mas sozinhos nós não vamos fazer tudo. Deus conta com você. O livro de Isaías 6 diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta Isaías diz:
Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Deus está precisando de pessoas para orar. Deus está contando com pessoas com suas ofertas. Deus está contando com pessoas que vão pregar o Evangelho. Não seja uma dessas pessoas que tentaram abrir o cadeado porque não tinham a chave certa. Porque se você pensa em uma prosperidade, esse não é o cadeado. Se você pensa na solução imediata na sua vida, esse não é o cadeado. Você pode abrir portas na vida de pessoas. Você pode abrir cadeados na vida de pessoas. Mas como eu posso fazer isso? Faça. Essa igreja tem muitas frentes missionárias. Muitas frentes missionárias. Muitas. Só não faz missões quem não quer. Tem espaço para todos. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Trabalhando nas áreas que você possa imaginar. Aquele grande dia, o Senhor vai separar o servo bom e dos servos maus. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Que essa mensagem possa trazer uma reflexão para a sua vida. Pois o Senhor, Ele se ausentou por um tempo, mas Ele distribuiu entre nós alguns talentos. Alguns 10, alguns 5 e alguns 5. Mas Ele retornará naquele grande dia e há de prestar conta dos talentos que Ele nos deu. E aí a conta vai chegar. Não poderemos dizer que não tínhamos tempo. Não poderemos dizer que estávamos vivendo a nossa vida. Deus quer mudar essa história. Você pode pregar na sua família, nas redes sociais, nas ruas da nossa cidade. Ontem tivemos aqui evangelismo com adolescentes. Os adolescentes saíram aqui nas ruas para evangelizar. Um grupo de pessoas está pregando o Evangelho. Essa igreja tem que se preocupar com isso. E que você possa fazer também a sua parte. Quero orar com você nesta noite que tem esse chamado. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Que haja no seu coração um chamado.